O aquecimento global torna eventos climáticos extremos, como inundações e longas estiagens, mais frequentes. De acordo com cientistas climatologistas, a tendência é piorar nas 2 próximas décadas, com a elevação da temperatura em 1,5 graus. Medidas de mitigação e resiliência, especialmente nas grandes cidades, são necessárias. Para isso, foi realizada a 21ª Conferência sobre Mudanças Climáticas, onde pesquisadores, sociedade civil e poder público debateram sobre políticas públicas de sustentabilidade. A mudança climática é um problema mundial, né? Eu acho que São Paulo sempre foi protagonista, né, de políticas públicas para pelo menos mitigá-las, né, diminuir, né, os efeitos dessas mudanças, né? E no último período acho que São Paulo tem contribuído muito pouco. Eu acho, fazer essa discussão na Câmara Municipal, eu acho que é para chamar a atenção de toda a sociedade, né, da sociedade paulistana, mas também do governo, né, para que a gente consiga pensar mais. São Paulo pode colaborar de 2 maneiras, né? Internamente na cidade, fazendo o dever de casa, né? Quer dizer, combatendo a emissão de gases, em particular da frota urbana, né? E também plantar árvores, proteger suas florestas, cuidar da água, cuidar do solo, do ar, né? Então o dever de casa é interno. E São Paulo pode também ajudar do ponto de vista de exemplo para o resto do Brasil, para o resto das cidades do Brasil e para também fora do Brasil. Algumas experiências aplicadas em outras cidades foram compartilhadas, como a contenção de deslizamentos no Monte Serra da Baixada Santista, feita por meio de ação intergovernamental entre o Brasil e a Alemanha. São registrados desastres, né, deslizamentos nesse morro e juntamente com a prefeitura, né, e a cooperação alemã, a gente conseguiu identificar ações para aumentar a resiliência, né? Aí essas ações passam desde do reflorestamento, né, do trabalho para a contenção das encostas, até a conscientização da população sobre os riscos, né, como lidar com esses riscos. A contribuição de São Paulo para um futuro sustentável depende de ações de preservação de matas e troca de tecnologias que emitem gases de efeito estufa por fontes limpas. Por isso, é imprescindível adotar políticas públicas efetivas. São Paulo tem uma grande contribuição a dar nesse tema, né? Segundo o C40, que é o grupo que reúne as 40 maiores cidades do mundo, quase 70% das emissões dos gases de efeito estufa estão relacionadas com as grandes cidades, né? Com consumo, com transporte, com o que acontece nas grandes cidades. Então não tem como a gente não pensar nesse tema e não pensar numa cidade como São Paulo. Então você tem questões como as áreas verdes ou o que fazer para descarbonizar o transporte público, a frota de ônibus, entre outras questões. A adaptação, ou seja, tentar de melhorar as condições para que a cidade e a população sejam mais resilientes. Só que a adaptação é um processo que demanda uma série de mudanças políticas, porque um plano de adaptação é um documento político, um plano que tem que ser seguido. Não? E agora, por exemplo, na COP27, lá no Egito, se está discutindo esse tipo, de que a adaptação, particularmente em países mais pobres, vai custar dinheiro e quem que vai pagar por isso?